Pedreiro. Fica o nome do Senhor. Livro de Carta aos Hebreus, capítulo número 11, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, já nascido, Moisés foi escondido 3 meses após seus pais. Pela fé, Moisés já nascido foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que o menino era formoso e não temeram o mandamento do rei. Somente até aqui. Você que pode, feche seus olhos um minutinho em nome de Jesus. Não desmerecendo a oração que a irmã fez, mas a oração é a chave da vitória. É verdade. Feche seus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus, grandioso, altíssimo, eterno Pai. Meu Deus, rendo graças a Ti por mais uma vez estar na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Meu Deus, toma a primazia desta mensagem sobre as Tuas mãos, ó Senhor. Meu Deus, que eu venha diminuir, Senhor, eu venha desaparecer, somente o Senhor venha aparecer nessa noite, ó Pai. Meu Deus, arranca tudo que não provém de Ti. Fala conosco, meu Deus, mais uma vez, Senhor. Meu Deus, estamos sedentos, ó Pai, de ouvir a Tua voz. Meu Pai, eu quero te pedir nessa noite, ó Senhor, que o Senhor cerque esse local com os Seus anjos, ó Pai. E, meu Deus, que o Senhor também coloque anjos, ó Senhor, dentro deste lugar, Senhor. Sabemos que aqui, ó Pai, já está a Tua presença. Mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha colocar os Seus anjos acampados, meu Pai. E, meu Deus, enquanto a Tua palavra é ministrada, Senhor, meu Deus, o Senhor tem total liberdade, ó Pai, de começar a agir em meio ao Teu povo. Meu Deus, aquele que chegou triste, ó Senhor, que o Senhor venha sair, fazer sair daqui com alegria. Meu Deus, aquele que chegou enfermo, ó Pai, que venha sair daqui, Senhor, curado. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que cura, liberta e transforma. Meu Deus, uma vez mais nessa noite, ó Senhor, usa o Teu servo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem se sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor aqui no livro de Hebreus. Aleluia, Jesus. Vai falar um pouquinho sobre a vida de Moisés. E eu quero falar um pouco sobre a vida de Moisés. A Bíblia vai dizer no livro de Êxodo que quando José, o filho de Jacó, ele morre, um pouco antes dele morrer, ele lança uma profecia sobre o Egito, a qual Deus tinha colocado sobre o coração dele, que aquele povo ele não ficaria escravo toda a eternidade sobre o Egito, que Deus enviaria um para salvar aquele povo do Egito. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer então que Deus agora faz com que Arão ele se casa com uma das filhas de Levi. E a Bíblia vai dizer então que ele se casa com Joquebede e tem um filho. Mas eles tiveram um filho em meio a uma prova, em meio a uma luta. Porque a Bíblia vai dizer que o rei naquela época ele tinha ordenado que toda criança que nascesse naquela época, todo menino que nascesse, deveria ser morto. Mas a Bíblia também vai dizer que tinha 2 parteiras, Cifra e Puá. Elas não ouviram, elas não deram crédito àquilo a qual o rei falava. E a Bíblia vai dizer então que essas parteiras, quando chegavam em meio às mulheres israelitas daquele tempo, quando elas estavam para querer matar as crianças daquelas mulheres, as mulheres já tinham dado à luz. E a Bíblia vai dizer então que Joquebede agora ela dá à luz a uma criança. E a Bíblia vai dizer então que quando ela dá à luz a essa criança, por cerca de 3 meses após essa criança nascer, ela esconde aquela criança. Porque se o rei daquela época soubesse que aquela criança tinha nascido, a obrigação daquele rei ou daqueles que acompanhavam o rei era de matar aquela criança. E aqui eu quero abrir um parênteses nessa noite. Quantos de nós aqui, muitas das vezes, passou uma infância difícil? Quantos de nós, a mãe já disse, olha, você quando era criança, você quase morreu, você quase foi atropelado, você passou por alguma enfermidade que você quase morre na infância. Mas o que eu acho interessante na palavra do Senhor é que aquele qual tem uma promessa sobre a sua vida, ele só vai morrer somente depois que a promessa se cumprir. Se a gente começasse a dar oportunidade aqui para todo mundo e perguntasse
Qual foi a frustração que se passou na sua adolescência? O que fez com que ela fosse para os caminhos do Senhor? A gente ia ver que muitos de nós aqui já passou por vários tipos de doença. Alguns de nós já quase foi morto na adolescência. Mas para a infelicidade do inimigo, olha onde estamos aqui hoje. Glorificando e exaltando o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia vai dizer então que Joquebede esconde aquela criança. Após 3 meses. Imagine só uma criança que não vê a luz do dia. Imagine só uma criança que não pode chorar durante o dia, porque se o povo daquela época ouvisse aquela criança chorando, queria saber se era menino ou se era menina. Se fosse menino, deveria ser morto. Se fosse uma menina, poderia viver. Porque o rei pensava consigo, se ele for homem, quando ele crescer, ele pode querer se juntar com os outros exércitos que está vindo e querer tomar o Egito da nossa mão. Mas o que eu acho interessante é que Deus ele determina que aquele projeto de criança fica escondido. Mas o que eu acho mais interessante é que o projeto de Deus ele sempre cresce. O projeto de Deus ele não fica escondido por muito tempo. A Bíblia vai dizer então que logo após os 3 meses, Moisés, aquela criança agora tem que ser, ela é descoberta, porque ela cresceu. Entenda uma coisa na sua vida nessa noite. Tem projetos que Deus vai colocar sobre a tua vida, que por um certo tempo ele vai ter que ficar escondido. Tem projeto que Deus vai colocar sobre a tua vida, que vai ter certo tempo que ele vai ter que ficar guardado, só você e Deus saber. Mas o interessante é que o projeto de Deus, ele sempre cresce. O projeto de Deus, ele sempre alavanca. E foi isso que aconteceu na vida daquela criança. Ela foi crescendo. E já tinha um tempo agora que a sua mãe já não podia mais esconder aquela criança. E a Bíblia diz então que Joquebede agora pega um cesto. Começa agora a colocar betume, colocar capim sobre aquele cesto. E coloca aquela criança na beira do rio. Jesus. Para quem conhece um pouco sobre a Bíblia Sagrada vai entender que o rio Nilo era um rio de correntezas muito forte. Era um rio também que tinha muitos crocodilos. Mas o que eu acho interessante é que nem aquela correnteza e nem os crocodilos mataram aquela criança. Entenda, desde a sua infância o Senhor já está cuidando de você. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 49, que Deus nos escolheu desde o ventre. Mas ele vai ser mais profundo ainda quando ele fala com Jeremias, no capítulo número 1, que antes mesmo de Jeremias ser formado, Deus já tinha o escolhido. Eu quero te dizer para ti nessa noite que antes de eu e você ser formado, o Senhor já tinha nos escolhido. É por isso que muitas das vezes você passa luta, você passa prova, você passa por certos tipos de situação que até mesmo você quer parar. Sabe o que é isso? É porque um dia o diabo viu Deus olhando para você e dizendo: eu tenho um projeto sobre aquela vida, eu tenho um projeto sobre aquela vida, eu tenho um projeto sobre aquela vida. E todos aqueles a qual Deus tem um projeto sobre a vida, o inimigo não quer ver crescer, o inimigo quer ver parado, quer ver derrotado. É por isso que muitas das vezes vemos pessoas aí que até trabalham bem, que até um dia louvou bem, pregou bem, mas estão na caída. Sabe por quê? Porque permitiu que o inimigo fizesse aquilo, permitiu ou até mesmo deu brecha para o inimigo, mas Deus não quer ver ele lá, Deus quer vê-lo aqui na presença dele, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. As correntezas não matou Moisés, os crocodilos não matou Moisés. E muitas das vezes eu e você fica se perguntando: Senhor, por que eu passei por aquilo? Por que eu passei por isso? Por que aquele carro um dia quase me atropelou? Por que quando eu era criança eu engasguei, eu quase morri? Deus está nos mostrando, é porque eu tenho uma promessa sobre a tua vida. Jesus. Aquele dia que aconteceu aquilo é porque o diabo queria tirar a sua vida, mas a promessa qual eu tenho sobre a tua vida é maior do que o diabo que vem contra você. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a gente não nasceu à toa. Muitas das vezes a gente fica se perguntando quando a gente está dentro do nosso quarto, muitas das vezes frustrado com alguém ou com alguma coisa, fica se perguntando: Senhor, Deus,
Por que eu nasci? Por que a minha mãe me gerou? Tem pessoas que nascem por um fruto de um adultério. Tem pessoas que nascem pelo fruto de um estupro, mas todas essas Deus ainda tem promessa sobre a vida dela. Não importa a forma que nasceu, importa é a promessa que Deus tem. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Deus tem promessa sobre a vida de todos nós. Muitas das vezes queremos parar porque a luta é grande. Muitas das vezes queremos desistir porque o fardo é pesado. Mas todo dia Deus está lá nos dando força. Não é um crocodilo que vai matar Moisés. Não é uma correnteza que vai te matar. Não é uma frustração da vida que vai te matar. Deus é maior do que tudo isso. Glória a Deus, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer então que uma das filhas de Faraó vê Moisés naquele dia. Segundo a Bíblia Sagrada vai dizer que as servas de Faraó estavam do lado dele, mas não conseguem ver ele. E às vezes a gente fica se perguntando, mas por que não? Aleluia! Porque Deus não dá projeto a qualquer um. As servas de Faraó não tinham condições de sustentar Moisés. As únicas coisas que ela ia fazer era pegar aquela cesta e jogar mais para baixo, para que ela descesse rio abaixo e a correnteza matasse aquela criança. Mas Deus permitiu que a filha de Faraó visse Moisés, porque somente ela tinha autoridade para confrontar o rei para que aquela criança continuasse a vida. Glória a Deus. E sabe o que eu acho mais interessante é que mesmo a filha de Faraó vendo aquela criança volta para os braços da sua mãe. Glória a Deus! Sabe aquele tipo de crente que muitas das vezes sai da igreja, quer dar uma voltinha no mundo para ver como é que o mundo é? Muitas das vezes está na casa do Senhor, os amigos começam a encher a mente, ela começa a querer ir lá para fora, começa a querer passear com os amigos lá no mundo para ver como é que o mundo é. Mas daqui a pouco ela volta para a casa do Senhor. Assim também aconteceu com Moisés. Moisés saiu dos braços da sua mãe. Deus permitiu que ele fosse até a filha de Faraó, mas só quem tinha alimento no Egito para Moisés era Joquebede naquele dia. Entenda uma coisa, eu posso até sair da igreja, passear lá fora, mas Deus é o único que tem o alimento. Deus é o único que nos sustenta. Deus é o único que nos mantém de pé. Aleluia. E a Bíblia vai dizer então que Moisés agora volta para os braços da sua mãe. E a Bíblia vai dizer que aquela criança ali, ela continua crescendo. Para o povo que estava no palácio, Moisés era um príncipe. Mas para Joquebede, Moisés era servo do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer que em momento algum Moisés adorou nenhuma daquelas imagens que estava dentro do Egito. A Bíblia vai dizer que Moisés, logo após ele ter aproximadamente seus 10 anos, ele volta para o palácio, mas ele não se corrompe. Tanto é que quando Moisés já está adulto, ele mata um dos egípcios para livrar um dos seus irmãos que estava apanhando do povo egípcio. E a Bíblia diz então que Moisés agora ele foge. No Moisés fugir, ele vai parar nas terras de Midian, se não me falha a memória. E agora ele vai encontrar algumas moças tirando água do poço. Moisés ajuda aquelas moças. E elas levam Moisés até o seu pai, que agora começa a cuidar de Moisés. E a Bíblia vai dizer então que certo dia Moisés, agora cuidando das ovelhas de Jetro, Moisés agora ele chega até o Monte Hebron. E lá Moisés tem um encontro com Deus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer então que Moisés, ele vê uma sarça pegando fogo, mas o fogo não consumia aquela sarça. E Moisés começa a chegar perto, mas na hora que ele chega perto, Deus brada. E começa a dizer para Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Primeira Deus. coisa que a gente entende aqui, Monte Hebron significa monte de Deus. A sarça era de Deus, a presença era de Deus, o monte era de Deus. Moisés era de Deus, mas estava com coisa que era do mundo. Moisés era filho de Deus, mas estava com as sandálias que era do Egito. Estava com as roupas que vinham da casa de Jetro, ou até mesmo roupa que vinha do Egito.
Muitas das vezes a gente quer vir para a casa do Senhor e quer trazer o mundo junto com a gente. E Deus está falando nessa noite aí, quer vir para minha casa, larga o mundo de lado. Glória a Deus. Verdade. Moisés não podia entrar na presença do Senhor com a sandália, porque a sandália era do Egito. Muitas das vezes a gente quer louvar aqui na casa do Senhor, mas também quer cantar música mundana lá fora. Muitas das vezes a gente quer pregar aqui na casa do Senhor, mas quando chega lá fora quer ficar xingando, quer se achar melhor do que o outro. E Deus está falando nessa noite, quer vir para a minha presença, deixa o mundo de lado, deixa as coisas do mundo de lado. Glória a Deus, aleluias. Porque não adianta eu pregar bem, não adianta eu louvar bem, não adianta eu ter conhecimento de palavra, mas quando chega lá fora eu sou outra pessoa. Aleluia. Irmão, o que eu sei aqui dentro eu tenho que ser lá fora. Glória a Deus. Como é que eu vou ser a luz do mundo, sendo que quando eu chego lá fora a minha luz está se apagando? Como é que eu vou ser exemplo aqui dentro, quando chega lá fora eu já não sou mais exemplo? E a Bíblia diz então que Deus agora ele faz com que Moisés tire a sandália dos teus pés. Porque para ter intimidade com Deus eu tenho que largar as coisas do mundo de lado. Aleluia. E é isso que Deus estava ensinando para Moisés naquele dia. Aleluia. Deus estava ensinando para Moisés: olha Moisés, quer ter intimidade, quer entrar na minha presença, tira o que é do mundo. Tira as suas sandálias porque ela é do Egito e do Egito eu não faço parte. E a Bíblia diz então que logo após Moisés ter tirado a sandália, Deus tem um particular com ele. Deus começa a dizer para Moisés: Moisés, volta para o Egito porque eu ouvi o clamor do meu povo. Aleluia, Jesus. Irmão, se Deus quisesse ter tirado o povo do Egito, Deus já tinha tirado há muito tempo. Mas quando o povo foi para dentro do Egito, começou a se corromper, começou a comer migalhas do Egito e achou que estava bom. Eu quero te dizer para ti nessa noite, eu e você que tem promessa do Senhor, nós não estamos aqui para viver de migalhas, não. O Senhor tem o melhor para nós nessa terra. Aleluia. E a Bíblia vai dizer então que Deus chama Moisés e fala para Moisés voltar no Egito para salvar o povo dele. E Moisés então começa agora a pedir ao Senhor várias provas de que o Senhor estava com ele. E Deus dá as provas para Moisés. E chega um certo tempo então que Moisés agora vai falar para o Senhor: Senhor, por que o Senhor não usa o meu irmão Arão para salvar o povo que está no Egito? Sabe o que Moisés estava dizendo? Que muitas das vezes a gente pede o Senhor para nos ensinar a louvar, para nos ensinar a pregar, mas quando o Senhor nos manda, a gente fala: Senhor, usa fulano de tal, usa ciclano de tal. Muitas das vezes a gente quer que o Senhor nos ensine, mas quando o Senhor nos ensina, nos capacita, a gente tem medo de ir. E a Bíblia vai dizer que Moisés então começa a colocar vários empecilhos. Começa a falar: Senhor, eu sou gago, eu não sei falar direito. E Deus começa agora a narrar para Moisés, falar: Moisés, quem criou o surdo e o mudo não foi eu? Sabe o que o Senhor está nos dizendo nessa noite? Quando eu e você pedir alguma coisa para o Senhor, para ensinar-nos a pregar, nos a louvar, o Senhor vai nos ensinar, mas Ele está falando: olha, da mesma forma que eu vou te ensinar, eu também estou te capacitando para que você vá levar para lá, para que você vá louvar. E no dia que eu colocar você para fazer isso, não coloque empecilho, porque quem te criou foi eu, quem te gerou foi eu, quem coloca a palavra na sua boca sou eu, quem coloca o louvor na sua boca sou eu, quem faz sou eu, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a gente não somos nada se não for o Senhor. Não adianta eu ter teologia que se o Senhor quiser Ele me cala. Não adianta eu ensaiar louvor que se o Senhor quiser chegar aqui eu esqueço tudo. Foi exatamente isso que o Senhor falou para Jeremias: Jeremias, eu falarei sobre a sua boca. E o Senhor ele começa a dizer para Moisés: Moisés, vai lá. E Moisés de novo começa a dizer: Senhor, eu fugi de lá porque alguém queria me matar lá, Senhor. Eu vou voltar lá para quê? Muitas das vezes o Senhor nos dá autoridade para voltar em lugar onde pessoas que estavam nos perseguindo, para começar a ver o tamanho da glória a qual o Senhor colocou sobre a nossa vida. Deus começa a falar para Moisés: Moisés, aquele que queria te ver morto, morto já está.
Então Moisés começa a pedir a Deus outros sinais e Deus começa a dizer para Moisés: Moisés, esse cajado que está na sua mão, joga no chão. E a Bíblia vai dizer então que aquele cajado se transforma em uma serpente. Olha só para você ver o tanto de prova que Deus deu para Moisés, só para dizer que ele era Deus sobre a vida dele. E muitas das vezes a gente está pedindo ao Senhor provas e provas e Ele sempre mostrando que é Deus sobre a nossa vida, mas a gente não está entendendo. Quantos e quantos livramentos Deus tem nos dado? Quantas e quantas lutas Deus já tem nos dado a vitória? Quantas e quantas... Em cima de quantas e quantas lutas a gente já passamos. E muitas das vezes quando o Senhor manda a gente ir fazer a vontade dele, a gente não quer ir. A gente quer que Deus manda o fulano, manda o ciclano. Irmãos, não foi nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu. Aleluia. Se fosse por nós mesmos, estaríamos lá fora no mundo. Mas só estamos aqui porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Só estamos aqui porque alguém um dia orou pela nossa vida, porque Deus olhou por nós e achou graça. Não somos merecedores de nada. Aleluia. É a misericórdia dele que nos trouxe até aqui. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tá certo que muitas pessoas vão olhar para você e vai falar que você é um derrotado. Mas quando falar isso, lembre-se que Deus tem uma promessa sobre a tua vida. E assim como Deus escolheu Moisés para salvar o povo do Egito, você só foi escolhido para que Deus te usasse para salvar também a sua família. Glória a Deus. A minha família depende de mim, a sua família depende de você. Quantos e quantos às vezes estão na droga, estão na prostituição, estão no pecado? Todo dia você está orando pelaquela parentela, pelaquela família, e muitos olhando e dizendo que já não tem mais jeito, que jeito para ele é só caixão. Mas lá no céu tem alguém dizendo: olha, eu acredito. Glória a Deus. Eu acredito na mudança. Nós não fomos gerados em vão. O Senhor tem uma promessa sobre a vida de cada um de nós. O Senhor tem uma promessa sobre a vida da nossa parentela, sobre a vida da nossa família. E muitas das vezes, para essas promessas se cumprir, nós temos que começar a nos colocar na posição, já que estamos na presença do Senhor, temos que começar a nos colocar na posição de servo e parar de dar desculpa quando o Senhor não nos manda ir. Se o Senhor está mandando é porque Ele irá conosco. E o Senhor então começa a dizer a Moisés que Ele vai ser com Moisés a todo tempo. E a Bíblia vai dizer então que Moisés agora volta até o Egito. E a Bíblia diz que quando Moisés fala para Faraó libertar o povo de Deus, Deus também endurece o coração de Faraó e Faraó não liberta o povo de Deus. E a Bíblia diz então que Deus vai começar a enviar pragas sobre o Egito. Deus envia a primeira, segunda, terceira, sétima praga e Faraó não liberta o povo de Deus. Tudo que Deus queria era que Faraó libertasse o teu povo, mas Faraó não liberta. E olha só para você ver o quanto o nosso Deus é tremendo. A Bíblia diz que chega a 10ª praga, a qual Deus enviaria a morte sobre aquele lugar para matar todos os primogênitos. Mas só teria um povo que não foi morto naquele dia. O povo que tinha a marca do sangue do Cordeiro sobre a tua cabeça. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes a gente sai, eu não sei se os irmãos aqui já aconteceu isso, às vezes a porta da sua casa fica aberta, você esquece. E quando você chega na tua casa está do mesmo jeito. É porque você tem a marca do sangue do Cordeiro lá na sua casa. E aquele qual tem a marca do sangue do Cordeiro sobre a tua casa, inimigo não tem poder de entrar. Ninguém entra sem a permissão do Senhor. E a Bíblia vai dizer então que naquele dia Deus permitiu que todos os primogênitos, fora o povo de Israel, morressem todos. Aleluia. E aqui eu entendo uma coisa, é que o meu Deus Ele é amor, mas Ele também é justiça. Se for possível para Deus abençoar um dos seus até matar, Ele mata. Porque foi isso que Ele fez naquele dia no Egito. Matou de animal a pessoa todos os primogênitos que era do Egito.
somente para que Faraó libertasse o teu povo. Então foi assim então que Faraó começou a libertar o povo de Deus. E aqui a gente tira mais uma lição para a nossa vida. Muitas das vezes só vamos fazer a vontade do Senhor na hora que o Senhor começa a tocar nos nossos. Muitas das vezes só vamos fazer a vontade do Senhor na hora que o Senhor começa a tocar naquilo que a gente mais ama. Muitas vezes só vamos fazer a vontade do Senhor pela dor. Porque foi isso que Ramsés fez. Começou a libertar o povo de Deus, só quando Deus tocou naquilo que ele mais amava, que era o seu filho. E a Bíblia vai dizer então que Faraó liberta o povo de Deus, e o povo de Deus agora começa a marchar em direção à terra prometida. Mas ele encontra um grande obstáculo na sua frente, que da mesma forma a qual Deus libertou o povo do Egito, Faraó agora começa a endurecer o seu coração, porque tinha perdido o seu filho, e começa a ir atrás do povo de Deus. E o povo de Deus então agora se depara em frente ao Mar Vermelho. Eles não podiam voltar para trás, porque lá estava o povo do Egito para matá-los. Eles não podiam ir para o lado, porque tinha montanhas, e na montanha habitavam os amalequitas, povo com grande estratégia em guerra, povo que matava também. E na sua frente agora já tinha o Mar Vermelho. Para aquele povo tudo tinha acabado, a sua vida tinha acabado ali. Aquele povo então começa a clamar, começa a encher a mente de Moisés, questionando a ele por que tiraram eles do Egito e trouxeram eles para aquela terra. Imagina, a gente traz muitas das vezes, as pessoas vêm para a igreja e depois começam a questionar: lá no mundo estava melhor, lá não tinha isso, lá não tinha aquilo, aqui é cheio de regra, aqui é cheio disso, cheio daquilo. E o povo começou a questionar Moisés. Moisés então, sendo pressionado pelo povo, começa a questionar a Deus. E Deus dá uma ordenança para Moisés, falando: Moisés, fala para o povo que marche. A Bíblia não diz, mas creio eu que o povo naquele dia começou a questionar: marchar para onde? Se formos para o lado, seremos mortos. Se formos para trás, seremos mortos. Se formos atravessar esse mar, seremos mortos também. Mas a Bíblia diz que naquele dia o Senhor, Ele entrou com a providência e abriu o Mar Vermelho. Entenda uma coisa sobre a tua vida: na hora que você acha que é o fim, no momento em que você acha que já não tem mais jeito, o Senhor diz: agora eu vou agir. No momento que você fala: ei, aqui eu já não consigo mais, aqui eu já não posso fazer mais, o Senhor começa a entrar em ação, dizer: se você não pode, eu posso. Se você não consegue, eu consigo. Se você não faz, eu faço. Glória a Deus, aleluia a Deus. E a Bíblia diz então que o Senhor agora começa a abrir o mar para o seu povo passar. E a Bíblia diz então que o Senhor, Ele abre o mar. Eu não sei se os irmãos já estudou um pouquinho esse livro de Êxodo, mas a Bíblia diz que o Senhor abre o mar com um vento. Muitas das vezes questionamos o vento a qual vem sobre a nossa vida. Mas se a gente for olhar dentro da Bíblia Sagrada, o vento nem sempre é para derrota. Porque foi através do vento que Deus abriu o Mar Vermelho. Foi através do vento que Deus fez o mover sobre o vale de ossos secos. Foi através do vento que Deus trouxe o mover no dia de Pentecostes. Então entenda, nem sempre o vento é para te derrubar. Nem sempre o vento é para trazer derrota sobre a tua vida. Muitas das vezes o vento do Senhor também traz vitória. Aleluia, Senhor. E muitas das vezes a gente questiona tanto a Deus. Tanto a Deus porque estamos passando por luta, porque estamos passando por provas. Mas naquele dia o povo de Deus viu que as promessas do Senhor estavam se cumprindo sobre a tua vida. Aleluia. E que nessa noite a gente, independente do que a gente estamos passando, independente do que estamos vivendo, a gente venhamos crer que as promessas do Senhor irá se cumprir sobre a nossa vida. Amém? Aleluia. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Se coloca sobre os pés em nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Soberano Deus, grandioso eterno Pai. Eis aqui, Senhor, a tua igreja, Senhor. Meu Deus, eis aqui o teu povo, ó Pai, que tem promessas sobre a tua vida, Senhor.
Meu Deus, aquele que tem o espírito de desistência, meu Pai, que seja repreendido nessa noite, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor venha trazer, meu Pai, o espírito de vida. Que o Senhor venha trazer, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, o espírito de ânimo, ó Pai. Meu Deus, que não venhamos pensar em desistir. Que venhamos, ó Deus, a cada dia, Senhor, lembrar das promessas, ó Pai, qual o Senhor tem sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Lembrar das promessas, Senhor, qual o Senhor tem sobre o nosso ministério, ó Deus. Eu te peço nessa noite, ó Pai, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Deus.